Boa tarde, Boa Amelinha. tarde. Seja bem-vinda. Obrigada por estar contribuindo com o projeto Choro das Inocentes, né? Muito bem-vinda. E vamos bater um papo, né? Então, eu agradeço o convite e agradeço a você e a todas que tiveram a iniciativa, né, de fazer esse projeto, de trazer um tema tão difícil como a violência contra as mulheres, de uma forma bonita, né, de uma forma artística, né, um outro caminho para a gente buscar enfrentar um tema historicamente construído aí nas relações humanas, né, e onde as mulheres têm sido o alvo principal, né, dessa violência. Então eu agradeço muito. Então, a pergunta, violência de gênero é uma questão de cultura? A violência contra as mulheres é um conceito, né, criado nos anos, ou na década de 1970, 1960, quando o movimento feminista no mundo inteiro retoma o protagonismo de mulheres aí numa luta pela autonomia, por direitos, por igualdade, por justiça e pelo fim da discriminação. Nesse momento, porque o feminismo, vamos dizer, tem dois momentos assim fortes. Tem aquele momento lá do século XVIII, século XIX, que é o movimento sufragista. As mulheres lutam pelo direito de votar, né? Que tem aí vários trabalhos mostrando e documentando esse período. As mulheres conquistam o voto e, de uma certa forma, muitas, ou a grande maioria, volta para o silêncio do cotidiano, para a invisibilidade cotidiana e vão retomar as suas atividades assim de protesto, de afirmação dos seus direitos dos anos de 1960 ou 70, depende do país, depende do continente, depende da conjuntura histórica de cada local. Aqui no Brasil, nós vamos retomar em 1975, exatamente, quando as Nações Unidas declaram que o Ano Internacional da Mulher é o ano de 1975, nós aproveitamos esse momento para trazer à tona as nossas bandeiras. E esse movimento, ele foi, digamos assim, ele foi sistematizando e organizando alguns eixos, né, nessas ações. Um deles é o corpo é nosso, o corpo nos pertence. Né? Eu tenho o direito a decidir sobre o meu próprio corpo. O outro é o pessoal é político. E quando a gente fala do pessoal é político, muito das relações pessoais que a gente entendia como sendo relações privadas e que, portanto, não devem ser explicitadas em público, aconteciam num ambiente de violência. E nós não falávamos, nós éramos proibidas de falar, né? Nós éramos inteiramente silenciadas. E é interessante que são as mulheres no mundo inteiro. Tanto é que você vai ver as primeiras manifestações, você vai ver, até mesmo nos países da Europa, você vai ver, em relação à violência contra as mulheres, você vai ver em 1973, 1975, 1976, quando é criada a primeira casa-abrigo em Londres. Então, para proteger as mulheres que estão ameaçadas de morte, né? Então, a violência contra as mulheres é um conceito, e é um conceito que tem como premissa entender que é uma violência que é cometida contra mulheres. Então, aquele agressor, na maioria das vezes homens, ele vai agredir aquela mulher. Ele não vai agredir outro homem, ele não vai agredir outras mulheres.
quanto mais é chocante, né, saber que quanto mais intimidade às vezes ele tem com aquela mulher, é aquela que ele vai agredir. Tanto é que a gente coloca assim, a violência contra as mulheres, ela é premeditada, né? Você sabe a sua vítima, você conhece, você sabe, digamos assim, a maneira como ela vive, a dinâmica do seu trabalho, das suas atividades cotidianas. Então, essa essa é a característica principal da violência contra as mulheres, né? Então, a gente coloca também que é uma violência que acontece em qualquer classe social, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser classe média, baixa, classe média alta, não importa. O espaço, o patamar econômico daquela relação, daquela situação, pode ser qualquer um, pode ser qualquer um. E também qualquer raça e etnia, né? Pode ser na população negra, população indígena, população branca, população mestiça. Eu acho importante quando nós conseguimos conceituar a violência contra as mulheres, a gente mostrou para a sociedade algo que era totalmente invisível. A sociedade, para justificar a banalização da violência, a naturalização daquela violência, entendia que isso só acontecia com gente muito pobre, com homens alcoólatras, com homens que eram negros, que eram da periferia, e não é verdade. Nós, como mostramos, né, inclusive as primeiras manifestações que nós fizemos, nós mostramos, por exemplo, o caso da Ângela Diniz, que foi assassinada em Cabo Frio, uma mulher da classe alta de Minas Gerais, da elite, uma mulher rica, branca, bonita, e ela foi assassinada. Com certeza, ela já vinha sofrendo algum tipo de violência, porque geralmente o feminicídio, que hoje tem esse nome, o assassinato de mulheres, é o último ato, né, de violência contra aquela mulher. Então, esse conceito é importante. Um outro conceito que aqui a gente tem que trabalhar, que é a violência de gênero, é interessante, porque a violência contra as mulheres é a violência contra as mulheres. Por que os homens acham que podem bater nas mulheres? Porque nós vivemos ainda no sistema de pensamento e de organização patriarcal. A gente vê nas famílias, nas escolas, no trabalho, na política, então, a maioria é um homem. É um homem decidindo sobre a vida de todo mundo, né? Quer dizer, a supremacia do poder masculino se dá em todo o espaço social. E, então, é o que a gente coloca, sistema patriarcal, né? É um sistema patriarcal. E o fato do homem ser colocado com mais poder na sociedade do que as mulheres, isso faz com que os homens acham que são donos das mulheres, são donos dos corpos, são donos da sexualidade das mulheres, são donos das decisões, das opiniões das mulheres. E se ela não se comporta como ele decidiu que ela tem que se comportar, ele se acha com o direito de espancá-la, de humilhá-la, né, de maltratá-la, seja com palavras, com espancamentos, são as várias formas, né, de violência que a gente fala, física, sexual, psicológica, verbal, moral, patrimonial, né? Tem homens que vão até rasgar os documentos das mulheres, vão vender objetos delas sem a autorização delas, né? Então, isto
quando nós estamos falando da violência contra as mulheres. E estamos falando a causa, o patriarcado, esse sistema patriarcal é a causa principal. Agora, o ser mulher, o ser homem na sociedade é uma construção social. Então, digamos assim, o sexo é construído socialmente. E é tão forte isso que eu estou falando, que às vezes as pessoas não se dão conta. É tão naturalizado que parece que os homens nasceram mais agressivos que as mulheres, nasceram mais violentos, nasceram mais fortes, nasceram com mais poder. Não é. Isso foi construído historicamente, culturalmente falando, educacionalmente falando, socialmente falando. Quer dizer, nós temos isso muito forte. Basta uma mulher ficar grávida, todo mundo quer saber se é homem ou se é mulher, porque já começa daí. E se for homem, eu vou ter que comprar uma roupinha ali para ela azul. Se for mulher, é rosa. Isso nós já estamos construindo socialmente o sexo e construindo socialmente e desigualmente, porque nós já vamos determinar que o homem pode fazer determinadas. O homem pode ir para a rua, o homem pode fazer sexo à vontade, o homem pode escolher a profissão dele. A mulher não. A mulher vai para a rua, não. É melhor ela ficar dentro de casa, ela tem que se sentar com uma determinada postura, ela tem que ser mais delicada, ser mais, ou pelo menos se mostrar mais frágil, se mostrar meio burrinha às vezes, né? Eu acho que as mulheres às vezes têm que fazer o papel de burrinha, né? Então, isso é uma construção social, isso é uma construção histórica. E é disso que nós temos que falar quando nós falamos de violência, porque nós estamos construindo a violência contra as mulheres. Antes de eu falar da violência de gênero, a violência contra as mulheres é aprendida, não é algo dado, não faz parte da natureza humana. E ainda que fizesse, tanta coisa faz parte da nossa natureza que nós já mudamos por meio da educação, nós criamos uma expectativa, uma perspectiva de vida que não cabe mais para mim andar de qualquer jeito aí. Eu não quero andar, eu quero andar assim, eu quero falar assim, eu quero aprender tais idiomas. Por quê? Porque eu quero ser assim. Então, ainda que nós nascêssemos naturalmente violentos, porque nós vamos construir uma proposta de que nós podemos ter relações sem violência, nós podemos conviver. Não precisa gostar, não precisa amar, mas não precisa ser violento, nem violenta, né? A gente pode falar de uma forma mais harmônica, digamos assim, mais equilibrada, conversar com as pessoas, se dirigir, a mulher, o homem, a mulher falar com o homem. Quer dizer, não precisa ter esse nível, essa intensidade assim da violência que leva até a morte, gente. Isso é um prejuízo para a humanidade que não tem, acho que ninguém nunca conseguiu calcular, em termos econômicos mesmo, quanto prejuízo que tem, sem falar no prejuízo social, cultural, né? Então, essa violência é aprendida. Nós aprendemos a ser agressores ou agressoras e nós aprendemos a ser vítimas. Nenhuma vítima, ela teve lá uma educação que geralmente a vítima, ela aprendeu a ser mulher dentro desse estereótipo, digamos assim, patriarcal, né? Que eu tenho que ser frágil, que eu tenho que ser delicada, que eu tenho que, eu não posso dizer o que eu realmente quero, eu não posso repudiar, né, aquilo que eu não quero, né? E isso, nós começamos, inclusive nos anos 70, fazendo essa discussão, violência contra
aliás, no início a gente fazia violência contra a mulher. Depois nós vimos que as mulheres são muitas, não dá para uma mulher representar todas as mulheres. Então nós sempre usamos a expressão violência contra as mulheres, porque são muitas mulheres. E essa categoria social gênero, ela foi introduzida mais tarde, né? Que são, em curtas palavras, bem resumidamente, gênero seria a construção social dos sexos, né? E essa construção, ela vai se dar, ela se modifica, ela se dá nas sociedades conforme a história, as condições políticas, as condições econômicas de cada sociedade, né? Então, essa é a construção social, que nós estamos falando de gênero. E gênero, tem uma parte do gênero que é descritiva, que vai descrever como é que está a situação do homem, como é que está a situação das mulheres. Gênero também, ele tem esse aspecto de descrever, descrição. Ele tem um aspecto de mostrar a hierarquia nas relações, a hierarquia entre as pessoas, e vai apontando que, hierarquicamente, os homens estão no patamar, enquanto as mulheres estão no patamar mais baixo. Vai mostrar relações desiguais de poder, né? E gênero vai trazer relações, tem esse aspecto relacional, e mostra que, sexualmente falando, mulheres se relacionam com mulheres, mulheres se relacionam com homens, homens se relacionam com homens, homens se relacionam com mulheres, quer dizer, não é tão binário as relações, né, que se dão. E aí nós estamos falando mais especificamente, porque nós estamos aí já falando da violência contra as mulheres, da violência de gênero, e nós estamos falando da violência doméstica e familiar, que é uma violência que se dá num âmbito, digamos assim, mais estreito, uma relação íntima de afeto. Existe uma relação íntima de afeto entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres. Então, gênero vai ser mais abrangente do que violência contra as mulheres, porque aí nós vamos ter as mulheres trans dentro dessa categoria, nós vamos ter as mulheres lésbicas, nós vamos ter as mulheres bissexuais, digamos assim, enfim, abre o leque mais. Essa que é, digamos assim, a grande vantagem de trabalhar com gênero, né? Mas eu gosto muito também de trabalhar com violência contra as mulheres, tanto é que eu entrei aqui falando da violência contra as mulheres, porque as mulheres não podem ficar invisíveis. Nós já ficamos muito, historicamente, há milênios nós somos invisíveis. Sabe quando que começou a história das mulheres, que foi a Michelle Perrault, a francesa, a historiadora francesa, nos anos de 1970. Até então, mulher não entrava na história. Você pode ver que a história que você estudou quando criança, é a história de homens. O homem fez tal coisa, o homem fez aquilo. A mulher, quando entrava na história, ou era prostituta ou era louca. Que uma mulher, né? Tanto é que a gente vai pegar aqui na história do Brasil, que eu gosto muito também de ver a história do Brasil do ponto de vista do feminismo, que você vai ver, né, as mulheres que eram assim interessantes, que fizeram alguma coisa mais, digamos assim, alguma coisa que ficou na história, mesmo elas sendo invisíveis. Eles vão dizer, mas era louca, essa era louca, essa aí era puta, né? Então eu levanto a casa da Bárbara Eleodora. A Bárbara Eleodora era uma mulher daqueles inconvidentes de Minas Gerais, que eram subversivos de Minas, né, que eram liderados pelo Tiradentes, e ela vai falar com os homens na cadeia, quando ela pode falar com eles, para eles não entregarem os companheiros. Ela vai dizer isso. Isso é louca? Ou é dignidade isso? Como é que se chama isso? E ela fala, então eles falam, não liga não, que ela é louca, deixa ela para lá, entendeu? Tratar ela como se ela fosse louca.
E a Dona Beija era prostituta mesmo, né? Dona Beija era uma prostituta que fazia política, até porque as mulheres eram tão reprimidas que quem fazia política tinha que ser ou louca ou prostituta. Porque a política é assunto de homem, não é de mulher. Então a Dona Beija vai fazer política. Olha só que mulher inteligente, ela usa a cama para fazer política e vende o corpo, vende o sexo, né? Ela vive disso. Então, mas na história dela é só prostituta, não tem a atuação dela na política, entendeu? É para reduzir o papel, né, dessa mulher e de muitas outras, né? Então, o que a gente vê? Gênero é mais amplo, mas o que o fundo disso é violência. Violência é dominação, violência é opressão, violência é humilhação, seja de homem para homem, seja de mulher para mulher, seja o que for. E essa violência, digamos, sexista, porque ela se dá a partir de tudo que como a supremacia do poder é masculino, ou é masculina, então tudo que é ligado ao feminino é menor, é menos, é desvalorizado. Então nós vamos encontrar as trans muito desvalorizada, porque um homem que nasceu homem e que se torna trans, por uma série de razões, inclusive razões biológicas. É verdade que ele é ela. Por ter deixado de ser o homem, né, socialmente falando, e ser uma mulher, se transformar numa mulher, é desvalorizadíssimo. Por quê? Que um homem tem muito mais valor, por que você vai deixar de ser homem e vai ser mulher? Então, tudo que é corpo feminino, seja, eu estou falando o corpo que se identifica, o corpo que de alguma forma se manifesta de forma feminina, esse corpo é desvalorizado e esse corpo é o território da violência. Esse corpo é o território da violência. Isso o gênero mostra muito forte. Agora, essa violência, seja ela sexista, e aí a gente trabalha com a violência contra as mulheres, a violência de gênero, com 3 pilares: a questão da classe social, a questão sexual e a questão racial. Por quê? Essas questões se interligam, elas são interseccionais. É o feminismo das interseccionalidades que, principalmente as feministas negras americanas dos Estados Unidos, é que vão mais desenvolver essa ideia, né? Mas aqui no Brasil tem também feministas que desenvolveram. Tem a Eliette Sapiotti, que já morreu, né? Ela morreu em 2010, mas ela deixou muita coisa escrita, que ela era uma teórica, né? E ela traz a teoria do nó. Ela fala, a teoria do nó é classe, gênero e raça. Ela fala, isso aqui não dá para eu separar. Aqui eu sou uma mulher, aqui eu sou uma mulher velha, aqui eu sou uma mulher rica ou sou uma mulher pobre. Não, eu tô aqui, eu sou essa pessoa. Esse conjunto é o que eu sou. Então, nas relações violentas também nós temos que considerar isso. Porque se a gente não considerar isso, nós vamos enfrentar o problema de forma precária. Primeiro, então eu coloco o seguinte: a violência sexista, racial e classista, ela é estrutural. O Estado só pode ter esse Estado brasileiro porque dentro do seu âmago, na estrutura do seu âmago, sempre essa violência esteve presente.
E o Estado brasileiro se sente muito mal quando mulheres ocupam um espaço que não é que na cabeça deles, né? Porque eles têm a gente fala assim, o Estado brasileiro se formou com um homem branco, proprietário e, entre parênteses, entre aspas, melhor dizer, heterossexual, porque não sabemos se é, mas ele se diz, né? Então, não vamos também discutir. Agora, a heterossexualidade, ela passa a ser o padrão, o paradigma, quer dizer, toda a norma se pauta na heterossexualidade. Por isso que nós falamos, nós vivemos numa sociedade heteronormativa, porque é como se você vê a mulher, então a mulher olhou para o homem olhou para a mulher. Só isto, não, assim, nós temos um pensamento dicotômico, né? Binário. E essa violência, ela fez parte, ela então está na estrutura do Estado, a banalização, aquela naturalização da violência. Isso é um elemento estruturante do Estado, né? Se você pegar a história do estupro no Brasil, o Brasil, antes de o Estado brasileiro, sendo do direito, você vai, acho que você estudou um pouquinho isso, talvez. O Estado brasileiro, quando ele se formava, ele não tinha uma legislação própria, ele não tinha um corpo jurídico próprio. Ele usava as ordenações filipinas ou manuelinas para aplicar aqui no Estado. E você sabe que eu acho que nas ordenações afoncinas foram as primeiras, né? Depois foram as manuelinas, ou eles. Não, acho que as primeiras são afoncinas, depois das manuelinas. Então, nós vamos encontrar o estupro é uma figura histórica, né? O Brasil conhece o estupro sempre, não é agora que está acontecendo. Agora a gente denuncia, sim, porque nós lutamos. A violência contra as mulheres é histórica, não é de agora. Agora a diferença é que nós tomamos consciência de que isso não é para ser desse jeito, ele pode ser mudado. Essa que é a diferença. Mas o estupro, ele era visto como da seguinte forma: se a mulher for estuprada, ela teria que falar, gritar na rua que ela tinha sido estuprada. Não usava nem essa palavra estupro, viu? Era uma outra palavra que eu estou querendo lembrar aqui, mas estupro já é mais depois. Era o que? Era violada? Violência? Não sei qual que é. Violada, não sei. Eu sei que a mulher que foi estuprada, vamos usar a palavra de hoje, ela tinha que andar 3 ruas gritando que foi estuprada e, de preferência, gritando o nome do estuprador. Se ela não fizesse isto, ela não era considerada estuprada. Você entendeu? Não adianta. Não, isso está nas ordenações filipinas, e que foi aplicada aqui no Brasil. E se ela gritasse o nome de um fidalgo, por exemplo, quem ia ser presa era ela, porque fidalgo você não denuncia, que é uma elite. Por isso que não tem como você estudar violência contra as mulheres sem você não pensar em classe social, raça, etnia e sexo. Você tem que pensar em tudo, senão você, entendeu? O que acontece? E quando eu falo isso, nós vamos ver hoje. Você sabe que aumenta o número de mulheres negras assassinadas nas últimas estatísticas? Porque, aliás, isso é uma estatística de mulher assassinada, é coisa nova também. Assim como violência contra as mulheres, nós podemos falar que tem 40 anos aqui no Brasil, não tem mais do que isso. A delegacia da mulher é 85, 95, 2005, 2015. 40 anos. Não, 32 anos, não tem nem 40. A delegacia vem depois. Primeiro nós temos que dar um grito, né? Falar que isso está acontecendo e que a polícia não está preparada para nos receber. Aí então que criam a delegacia de mulher, né? Aí
o assassinato de mulheres é recentíssimo. O feminicídio é 2015. É. Tem 2 anos que foi reconhecido essa figura jurídica, né? Sim. Então, os dados que nós temos, os dados atuais, são assustadores. A cada hora e meia, uma mulher é assassinada no Brasil na condição de feminicídio, ou seja, ela foi assassinada porque é mulher e mataram essa mulher porque era mulher, ou pelo ex-companheiro, o assassino é o ex-companheiro, o ex-namorado, ou o próprio marido, o próprio companheiro, ou que queria namorar com ela e ela não quis. Geralmente ela não aceitou a condição dele, ele então mata. É assim, ou é minha ou é de ninguém, né? Ou é de ninguém. Ou então faz aqueles cortes horríveis no rosto, no corpo, né? No seio, para que ela fique repugnante, que ninguém mais a deseje, né? Isso que eles fazem, né? Então, esse feminicídio, ele cresceu de 2015 para 2016, que agora 2017 ainda não tem a estatística mais completa, ele cresceu entre as mulheres negras. Em seguida, o Jornal das Mulheres. Aqui é um estudo dos 2 jornais. E nós vamos estar, quem quiser, quem lê esses livros, vai ver que nós estamos falando de violência contra as mulheres. É uma bandeira que começa com o nosso movimento e que até hoje nós carregamos. Tá bom? E muito obrigada, gente.